E eu retornei à Venezuela para acompanhar o processo eleitoral. Estive em Caracas dos dias 26 a 30 de julho. Procurei, durante todo o período, manter contato com o governo e com a oposição. Ao chegar, fui recebido pelo chanceler. Era uma exigência deles, na verdade, porque houve um momento que eles não queriam receber ninguém. Mas o presidente Lula insistiu, falou, bom, vocês não querem, tá bem, não vai ninguém aí. Depois eles mudaram de ideia, desde que meu primeiro encontro fosse com o chanceler, o que era normal também. O chanceler é a porta de entrada, de qualquer maneira, política para um país. Eu tive com o chanceler Ivan Hill. No dia seguinte, conversei separadamente com o negociador do governo, que é o presidente... o negociador do governo, que era o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, e com o negociador-chefe da oposição, Gerardo Blades. Então, sempre fazendo questão de manter esse equilíbrio. Ambos lados pareceram muito convictos da vitória, embora com muita desconfiança mútua. Não vou tomar muito mais tempo, acho que em 5 a 10 minutos eu termino. Também recebi na Residência Oficial do Brasil ex-presidentes que estavam acompanhando a eleição, entre eles José Zapatero, presidente do Conselho, José Luiz Zapatero da Espanha, Leonel Fernandes da República Dominicana, entre outros. Me reuni com integrantes do Centro Carter, com o coordenador da ONU em Caracas e com um dos membros do painel da ONU, designado pelo secretário-geral Antônio Guterres. Aí tinha dados técnicos sobre como seria a eleição, o que se esperava, etc. Também procurei colher elementos de analistas independentes vinculados a universidades e institutos de pesquisa. A embaixadora Glivane Oliveira, que faz um trabalho admirável, me serviu de grande apoio, assim como os meus colegas que acompanharam. Todos com quem falei, governo, oposição e especialista, demonstravam, pelo menos para mim, total confiança em relação ao sistema eletrônico da votação. Avaliaram que eventuais intercorrências poderiam ter a ver com fatores humanos não definidos e não com o sistema propriamente dito. Meu objetivo lá não era atuar como observador eleitoral, até porque eu não dispunha de ferramentas técnicas para isso. Fui como enviado especial do presidente Lula com o objetivo de me colocar à disposição caso surgisse a necessidade de facilitar o diálogo entre o governo e a oposição. Antes das eleições e durante o tempo em que as urnas ficaram abertas, não chegou ao meu conhecimento nenhum indício significativo de incidentes. Circulei pela cidade e senti um clima até de tranquilidade. No sábado, que era a véspera da eleição, fui visitar o presidente da Assembleia, que era o negociador principal do presidente, e vi as ruas, crianças jogando futebol, comércio ainda aberto, etc, etc. Comecei a receber relatos de problemas na noite do dia 28 de julho, já à noite, depois do término das eleições. Nessa noite recebi a informação de que os fiscais da oposição não teriam conseguido obter cópias de atas em algumas mesas eleitorais. Transmiti essa informação ao Centro Carter para que pudessem averiguar o ocorrido. Os resultados foram anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral entre 23 horas e meia-noite. Haviam sido apurados 80% dos votos. Segundo o anúncio, Nicolás Maduro teria ganho por 51,2% dos votos e Edmundo teria 44,2%. Esses resultados foram atualizados em 2 de agosto, com 99,97% da apuração. Nessa atualização, Maduro contaria com 51,96% dos votos e Gonçalves com 43,18%. Mas as atas não foram apuradas. E aí eu quero frisar um ponto que eu acho que é importante, que no dia seguinte à eleição, eu me reuni com o presidente Maduro, pedi uma audiência a ele, que foi prontamente oferecido, que estava acompanhado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, e que com o candidato Edmundo Gonçalves. Meu colega, Aldo Faleiro, me acompanhou nessa visita. Maduro atribuiu o atraso na divulgação dos resultados, perguntado por mim, naturalmente, atribuiu o atraso na divulgação dos resultados a um ataque cibernético e sinalizou que apresentaria as atas como sempre foi feito, nos próximos dias, dizendo ele, como sempre foi feito. E são palavras do presidente Maduro para mim, estava lá também testemunhando meu colega embaixador Aldo Faleiro.
Na noite do mesmo dia, eu recebi o candidato da oposição, Edmundo Gonçalves, que foi até a residência da Embaixada do Brasil e reforçou a necessidade de transparência. Ao sair do Palácio de Miraflores, passei perto de uma manifestação. A estrada para o aeroporto chegou a ser bloqueada. Aliás, quando eu saí do aeroporto, perguntaram até se meu carro era blindado. A estrada para o aeroporto chegou a ser bloqueada, mas quando fui embora, no dia seguinte, havia resquícios apenas desses problemas na rua. Segundo a missão de verificação dos fatos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, 23 mortes teriam sido registradas já no período pós-eleitoral e 1.260 pessoas teriam sido detidas desde 28 de julho. Aliás, curiosamente, o governo dá um número maior, o que não é o que em geral se ouve, provavelmente com o objetivo de criar um temor. O impasse em torno da publicação das atas foi levada pelo governo ao Tribunal Supremo de Justiça do governo, e governo e oposição têm oposições distintas sobre o papel da Corte. A oposição argumenta que o órgão estaria invadindo as competências do Poder Eleitoral. O governo critica a oposição por não ter comparecido à Corte. A posição do Brasil obedece a princípios muito importantes: a defesa da democracia, a não ingerência, problemas que nem sempre, cuja conciliação não é sempre fácil, também, senador. A defesa da democracia, a não ingerência em assuntos internos e a resolução pacífica de controvérsias. Por isso, temos insistido na publicação de atas. Não sei se isso agrada ou não ao presidente Maduro, mas nós nunca deixamos de insistir na publicação das atas. Como disse o painel de especialistas da ONU, a transparência é essencial para a credibilidade de qualquer processo eleitoral. A solução precisa ser construída pelos próprios venezuelanos e não imposta de fora. O que nós podemos fazer é ajudar nesse diálogo. Estou terminando. Estamos acompanhando de perto esse processo político porque assumimos um compromisso como garantes do Acordo de Barbados. Mantivemos coordenação com a Colômbia e o México, que são países democráticos, indiscutivelmente, e que também têm diálogo com o governo de Caracas, porque não adianta ter uma pressão de países que não chegam a conversar. O presidente Lula falou com os presidentes López Obrador e Petro no dia 1º de agosto. Nesse dia foi publicada uma declaração conjunta dos 3 presidentes favorecendo uma solução negociada. Em 8 de agosto voltou a haver uma declaração, dessa vez dos chanceleres. E ontem, 14 de agosto, o presidente falou novamente com o presidente Petro. Antes de passar ao final aqui, eu gostaria de mencionar também que, inclusive, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano elogiou muito a ação de Brasil, Colômbia e México, porque são países latino-americanos cuja palavra é mais bem aceita do que de uma ex-potência colonial ou de uma grande potência, seja ela qual for. O presidente Lula também foi procurado por interlocutores importantes, como o presidente Biden, dos Estados Unidos, deve falar com ele hoje ou amanhã, não sei, de qualquer maneira é uma ligação que ele já aceitou. O presidente Macron, da França, com quem ele falou logo depois, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, com quem ele falou ontem. Ontem ou anteontem? Anteontem. Também manifestaram apoio aos esforços do Brasil. De minha parte, tenho mantido contato com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, com o alto representante da União Europeia para... vai mudar, não sei se já mudou, mas quando eu falei com ele, ainda era ele. O alto representante da União Europeia para Assuntos Estrangeiros, Josep Borrell, da Espanha, e com o conselheiro de Segurança Nacional do Reino Unido, Tim Barrow. Até o Vaticano tem se manifestado. Anteontem, recebi, a pedido dele, ligação do secretário de Estado da Santa Sé, que já trabalhou na Venezuela e conhece bem a realidade do país. Os principais dilemas que temos no momento são a questão da transparência dos resultados e as divergências em torno da atuação do Tribunal Supremo de Justiça.
Todos os nossos interlocutores concordam que a prioridade é encontrar uma forma de pacificar o país, que já sofreu com tanta instabilidade. Quero aqui cumprimentar, dar um bom dia muito especial a todos os colegas e dizer que estou feliz com essa audiência hoje, né? Com a presença maciça aqui dos nossos colegas senadores. Quero cumprimentar de maneira especial o nosso convidado, embaixador Celso Amorim. Seja muito bem-vindo ao Senado. Obrigado por ter atendido o nosso convite para participar dessa reunião aqui na Comissão de Relações Exteriores. Embaixador, ouvindo aí todo o seu relato, né, sobre esses 20 anos do senhor que participou na diplomacia, indo à Venezuela, conhecendo os problemas, né, até o dia de hoje, me dá mais certeza de algumas perguntas que nós precisamos lhe fazer, lhe indagar, para a gente entender o posicionamento do Brasil em relação à Venezuela, o que acontece hoje na Venezuela. O senhor participou do antes, do durante e do depois de todo o processo que culminou nas contestadas eleições da Venezuela. Eleições que, segundo o Tratado de Barbados, que o senhor também esteve lá, houve um acordo para que elas fossem limpas e com uma governança, com clareza, para que todos pudéssemos ver, talvez, a Venezuela de volta, né, ao cenário aí mundial, tendo aí as sanções levantadas para que o povo venezuelano pudesse viver melhor. Hoje nós sabemos aí da tragédia que nós temos na Venezuela. Fome, pessoas saindo, mais de 7 milhões já deixaram o país e deixaram o país largando suas vidas para trás, a maioria delas, porque não deve ser um bom regime, não deve ser um bom lugar de se viver. Ocorre que desde o princípio, desde o início do processo eleitoral, esse acordo foi desrespeitado. A oposição foi reprimida violentamente. E eu quero aqui fazer uma deferência especial a Maria Corina Machado, que tem sido uma guerreira. Não é fácil ser oposição, né, e ter mantido as suas posições firmes. Aqui eu quero dizer que ela tem sido uma guerreira na manutenção da democracia. Ela foi impedida de se candidatar. Fatos que levaram os Estados Unidos a retomarem as sanções e a União Europeia a mantê-las. 3 semanas depois do resultado oficial desconhecido das urnas, e na prática nós temos lá o Maduro dizendo que ele é o vencedor. O senhor colocou aí os números. Agora, por que não aparecem essas atas? O Brasil está esperando há quantas semanas? O mundo está esperando há quantas semanas? Tá? O México parece que já saiu, né? O México está numa posição hoje diferente do Brasil, né? Hoje Brasil e Colômbia estão aí aguardando. Eu entendo que o Brasil espera a pacificação, todos nós esperamos. Mas será que nós vamos ter pacificação com as atitudes que Maduro tomou e vem tomando? Se ele tivesse ganho as eleições, por que não apresentaria essas atas? Estou dizendo na lógica. Eu ganhei as eleições, estão aqui as atas, ganhei por 51 a 43, 50. Cadê? Onde estão essas atas? Por que essa demora? Eu acho que isso é incompreensível, nós precisamos ter essas explicações. Diante desse quadro absurdamente antidemocrático, o senhor depois sugeriu ao presidente Lula, pelo menos eu li na imprensa brasileira, que sejam feitas novas eleições na Venezuela. A minha pergunta, embaixador, é simples. Guardadas as diferenças, o senhor faria essa mesma recomendação aqui no Brasil? Se o presidente Lula estivesse disputando as eleições como opositor nessa eleição, que tivesse seu poder, disputasse como opositor e tivesse em seu poder 80% dos boletins oficiais de urnas que atestariam sua vitória, como aconteceu com a oposição na Venezuela,
Eu acho esquisito esse conselho, né? Fazer diante de todos esses indícios de fraude uma nova eleição. Quem iria conferir essa nova eleição? As pessoas que estão lá e que não entregaram ainda as atas, né? Então, eu acho que essa questão da Venezuela está cada dia se complicando mais para a posição brasileira, né? Porque o Maduro, ele diz que ganhou as eleições, mas ele não mostra as atas. E, portanto, o Brasil e a Colômbia, os dois esperando aí por essas atas que eu acho que não virão. E eu queria lhe fazer uma segunda pergunta e depois deixar... Eu teria muitas perguntas a lhe fazer, mas eu acho que todos os companheiros aqui querem também lhe perguntar, porque é um assunto que nos preocupa aqui no Senado Federal. Eu também gostaria de saber por que o senhor não recebeu a Maria Corina e o Gonzales, ou recebeu? Eu queria lhe fazer essa pergunta, se o senhor os recebeu ou não, né? A gente tem relatos e tem ouvido que a Maria Corina e a sua equipe tem 80% dessas atas oficiais, onde dá esse resultado pró-oposição. Então, por que o senhor não os recebeu? Okay. E eu tenho... É a Siri. Ok. É um perigo. É o ponto da apresentação. Não esquece daquilo. O Gonzales ele disse que recebeu. A Corina, ele não recebeu. Bom, e então, eu gostaria de saber, então, acho que o Moro também, o senador Moro está me dizendo que o senhor recebeu o Gonzales, mas enfim. E eu também, eu vi uma fala do senhor que me deixou, achei interessante. O senhor disse o seguinte: sou amigo de César, quando o senhor esteve lá na Venezuela, mas sou mais amigo da verdade. Estou procurando a verdade. Eu queria que o senhor dissesse para nós qual é a verdade na sua visão. Muito obrigada. Muito bem, muito bom. Eu vou conceder a palavra ao embaixador Celso Amorim para responder à autora do requerimento. Em seguida, nós daremos a palavra, pela ordem, ao senador Sérgio Moro, ao senador Esperdião, a mim, ao senador Nelsinho Trade. E aí o embaixador responderá em bloco, conforme as regras pré-definidas, pré-estabelecidas. No bloco seguinte, se Vossa Excelência puder me escrever. Tá. Com a palavra o embaixador Celso Amorim. Obrigado, presidente. Eu mesmo acho importante responder inicialmente os questionamentos da senadora Tereza Cristina, que foi quem iniciou a convocação. São muitas perguntas, se eu deixar alguma de fora, a senhora tentar responder, eu acho, talvez as mais importantes. Fico muito grato porque a senhora leia ou ouça as minhas falas com atenção, porque, de fato, eu disse isso lá na Venezuela ainda, quando me perguntaram, mas você é amigo do Maduro? Eu falei, não, eu sou amigo de César, mas sou mais amigo da verdade. Então, temos que procurar a verdade. E isso ficou claramente estabelecido quando, no dia seguinte da eleição, o presidente Maduro me recebeu. Eu estava acompanhado do embaixador Aldo, ele me recebeu e disse claramente, talvez o Aldo tenha mais jovem, tenha memória melhor do que eu, mas ele disse, as atas serão, e estava presente também o presidente da Assembleia, que é o principal negociador dele, com outras forças. Ele disse, as atas sairão em alguns dias, como sempre ocorre. Assim, isso foram as palavras, o que naquele momento, claro que nunca uma tranquilidade absoluta, me tranquilizou, não tinha mais muito o que fazer lá. E saí. Eu não recebi a Maria Corina porque, deliberadamente, eu achei que eu devia alguém tinha que manter contato com o governo. Eu achei que precisava, mas eu sim recebi o candidato, que era quem, na realidade, digamos, todo mundo sabe, né, das influências recíprocas, não vou entrar nessa questão, mas eu recebi o candidato, que foi a embaixada,
que achei até uma pessoa muito tranquila, né? Não ameaçou, não fez, apenas disse que eles tinham... Ele é diplomata. Embaixador também, isso facilita até a conversa. E recebi o embaixador, que aliás é um título que não se perde, mesmo quando se aposenta. Eu recebi o embaixador Edmundo Gonçalves e tive com ele uma conversa muito tranquila. Não sei se você estava presente também, se eu estava sozinho, mas enfim, eu tive uma conversa muito tranquila. E o nosso objetivo aqui, o presidente Lula reiterou várias vezes, falou várias vezes, tem que aparecer essas atas. E as atas têm que ser publicadas pelo CNE, pelo Conselho Nacional Eleitoral. O que é problemático e difícil, e a gente não sabe bem ainda onde pisar, até porque a legislação parece às vezes meio contraditória, porque a legislação diz que a casa, a sala, eles chamam lá, assim, a expressão comum, como se fosse uma subcomissão, mas a sala da Corte Suprema, a sala eleitoral, permite ao Supremo considerar. Mas o caminho que ele diz e se ela verificar que a vontade popular não está sendo respeitada, ela pode anular a eleição. Então, acabaria resultando no que a senhora e muitos outros chamam de minha proposta de novas eleições. Bom, então, esse, digamos, em termos das pessoas com que eu tive contato. Eu sei que há outros contatos do governo brasileiro com a senhora Corina. Então, achei era uma divisão de trabalho e que facilita, digamos, para ser recebido pelo pessoal do governo, mas eu recebi o coordenador da plataforma, do partido pelo qual o candidato foi apresentado. Então, nós tivemos uma conversa ampla. E, aliás, em determinado momento, esse coordenador fez uma denúncia, que é algo que eu pulei aqui, não porque quisesse pular, mas que era muita coisa, de que certas circunscrições foi dificultada o acesso dos que eles chamam de testigos, que são os fiscais, né? E eu repassei essa informação para o Centro Carter para ele. Eu não tenho condição, nós éramos 3 pessoas, ou 4, que eu repassei essa informação para o Centro Carter para ele fazer a apuração. E, de fato, parece que algumas circunscrições, mas não acho que seja uma coisa que dê para mudar o resultado num sentido ou no outro. Mas, de qualquer maneira, passei adiante. Enfim, então mantive todos os contatos possíveis, contatos com a senhora Corina continuam, mas achei natural que eu tivesse contato com os 2 candidatos. O Maduro, que é o atual presidente, mas era o candidato, e o embaixador Edmundo Gonçalves, que era também o candidato da oposição. Isso nessa parte. Deixa eu ver aqui um pouquinho que eu anotei. O México, de fato, está um pouquinho retraído, eu acho, nesse momento. Estou dando aqui, não quero fazer nenhum julgamento sobre o México, mas tenho a impressão que não é pelos motivos a que a senhora, de alguma maneira sutil, aludiu. Acho que eles estão numa transição, acho que o presidente não quer se pronunciar num sentido que possa parecer uma pressão às vésperas dele deixar o poder. Eu acho que é mais uma situação desse tipo do que realmente uma colocação filosófica. Até porque, em outras situações, como, por exemplo, nas votações na organização... Uma votação, né? Só houve uma. Na Organização dos Estados Americanos, o México se recusou até a sentar. Então, eu acho que ele não tem nenhuma simpatia, nem acho que é outra, a razão é outra. Bom, finalmente, para abordar o tema que é o que agrada mais à imprensa, eu não fiz uma proposta, nós nunca fizemos uma proposta de novas eleições, né? Inclusive, é um tema, eu ouvi isso a primeira vez, não posso dizer de quem, se me permitir, mas foi de um não brasileiro, num desses muitos contatos internacionais. Mas como é que vamos resolver? Só se fizer novas eleições. E eu acho que, digamos, o que é curioso de novas eleições é que tanto um quanto o outro podia aceitar facilmente, né? Vocês ganharam, se eles dizem que ganharam, ganhariam de novo. Bom, mas enfim, com uma supervisão. Não, porque a senhora mencionou um ponto importante, Vossa Excelência mencionou um ponto importante que eu quero abordar. Porque às vezes a gente passa por coloquial sem querer. Que é o importante que eu queria abordar. Nós achávamos muito importante, isso fazia parte, inclusive, do Acordo de Barbados, uma supervisão internacional forte. E a principal... Tem duas entidades que eu saiba que têm capacidade de fazer isso.
eu já participei de algumas vezes, acompanhei no Brasil, acompanhei em outros lugares, que são a OEA e a União Europeia. A OEA é impossível. A OEA, depois do que aconteceu na Bolívia, eu não vou entrar aqui no mérito, porque senão a gente ia para um outro campo. A OEA não tem credibilidade junto aos regimes progressistas na América Latina. Então, a União Europeia seria natural. Eu acho que a União Europeia cometeu um grande erro, porque ela foi convidada, mas ela manteve as sanções sobre algum... Era um qui pro quo, que ela devia levantar as sanções. E ela manteve as sanções sobre algumas pessoas fundamentais, a vice-presidenta, o presidente do partido. Aí o governo, se foi pretexto, um motivo, eu não tenho como dizer, mas foi oferecido um pretexto, de certa maneira, para ela ser desconvidada. E sem a OEA, ninguém tem, porque o próprio Centro Carter, que tem muita reputação, por exemplo, eu mencionei aqui, em 2004, nós fizemos o referendo revocatório. O Centro Carter tinha lá 17 pessoas. Não tem condição de fazer uma coisa. Dá lá uma opinião, olha e tal, mas não tem. Então acabou que... Então, se houvesse novas eleições, teria que ser com uma verificação importante, sólida, robusta, mas isso implicaria também o levantamento de sanções por parte do órgão... mas isso é uma ideia que está aí, né? Como surgem outras, tem outras. O presidente Petro já falou publicamente também, por exemplo, em garantias recíprocas, né? Eu acho que, aliás, se poderia até compor um quadro. Agora, não tem nada que o Brasil, enquanto o Brasil, esteja defendendo. Nós estamos promovendo o diálogo e vendo se do diálogo nasce alguma ideia. Às vezes é preciso pensar um pouco fora do quadrado, mas é o jeito para ver o que acontece. Mas nosso objetivo principal, senadora, é manter a paz, porque eu acho a situação na Venezuela muito perigosa. Eu não quero entrar no mérito de quem tem mais culpa ou quem tem menos culpa. Eu visitei, último comentário, eu visitei a Venezuela a primeira vez no governo Itamar Franco, quer dizer, na minha condição de ministro, né? Eu tinha visitado por outras razões. Visitei, e o embaixador lá, saudoso Clodoaldo Guenei, organizou um almoço de empresários. Em determinado momento do almoço, os empresários ligados lá ao Mato Grosso, em determinado momento, os empresários pararam de falar comigo, e homens de negócio, eu digo homens porque eram todos homens mesmo, né? Passaram a falar um com o outro sobre a possibilidade de golpe, e o governo era o Caldeira. Quer dizer, a Venezuela era um país... Se a senhora já esteve na Venezuela? Não. Há muito tempo atrás, você subia e via um país moderníssimo, com as melhores obras de arte que você só encontra no Museu de Nova York, e a maior favela do mundo. Uma das maiores favelas do mundo. Isso já era assim, isso não foi criado pelo... Não estou defendendo Chávez, mas eu digo, isso já era assim. Já era um país muito dividido. Agora, se o presidente Chávez também errou muito, se a política econômica errou, e isso levou à saída das pessoas, é verdade também, tem que deixar o povo escolher. Eu acho que a gente tem que encontrar a melhor maneira. O dilema que a gente tem hoje é que você tem, de um lado, um candidato, né, que é o presidente, que diz que ganhou, mas não mostra as atas. E, de um outro lado, um grupo da oposição que tem as atas, mas como é que nós poderíamos, no futuro, se isso é um bom precedente, reconhecer o presidente pelos documentos de que dispõe a oposição? Eu não estou dizendo que eles investir. Então, é preciso ter uma solução que seja correta, que seja... certa, e eu acho que isso pode propiciar. Eu acho que o diálogo tem que ser incentivado. Eu acho que esse é o papel de países como México, Colômbia e Brasil. Senadora Muito Tereza obrigado, Cristina. Embaixador, né? Eu queria só lhe perguntar quais serão os próximos passos do Brasil se essas atas não aparecerem. E se o senhor acha que é lógico, se eu ganhei a eleição, eu seguro a ata e não mostro. E deixo o mundo inteiro contestar as eleições, porque essa ata está debaixo do meu braço e eu não quero mostrar para ninguém. Então, não tem lógica. Então, e o Brasil vai ter que se pronunciar. Eu acho que quanto mais tempo nós levarmos para uma decisão, mais difícil ela vai ficando para nós, mais no canto nós vamos ficando. Eu entendo e concordo com o senhor que nós temos que procurar a paz, né? Agora,
Novas eleições na Venezuela, eu não vejo com a menor... Não, eu entendi o seu ponto, mas eu não vejo sem chance de ser razoável, porque quem vai estar lá cuidando é quem é do Maduro. E o Maduro tem hoje, ele controla todos esses tribunais, as Forças Armadas, os generais, enfim. A gente sabe, eu não vou me estender mais aqui. Então, o que é que o Brasil pretende fazer? Quais os próximos passos? Encerro aqui agradecendo muito as suas respostas. Embaixador. Bom, eu não sou o único ator nisso, né? O principal é o presidente Lula. Mas, de qualquer maneira, abaixo do presidente Lula, e imediatamente abaixo e acima de mim, está o chanceler. O chanceler está indo lá. Eu apenas fui para lá porque o presidente veio em mim, uma pessoa para ficar nas situações de crise. Mas o presidente, não sei porquê, mas enfim, eu sou da paz também, então eu não quero estar longe. E a função onde eu passei mais tempo foi em negociações econômicas e comerciais. Mas, enfim, é assim, ele é que é o presidente, manda lá, eu vou. Hoje mesmo, né, tá indo lá, já foram até? Hoje foram ontem. Foram ontem? O chanceler já foi para a Colômbia para conversar, para discutir isso. Todos temos a mesma preocupação que Vossa Excelência tem. A única questão que eu sei que eu posso dizer que na diplomacia é uma coisa, como eu 60 anos de vida diplomática eu posso dizer, a impaciência não é boa conselheira. Então nós vamos encontrar uma solução que seja, como aliás constou de uma resolução há anos atrás, da OEA, no tempo que ela tinha mais credibilidade, que seja democrática, eleitoral e... Qual é a outra palavra que está lá? Pacífica. Pacífica. Eu concedo... agora passamos ao primeiro bloco. Eu concedo a palavra ao senador Sérgio Moro. Só para terminar? Senador? Pode sim. Não, porque está aqui, já que a gente está falando também das redes, né, elas são inevitáveis, está aqui. Lula diz que Maduro deve explicação para o mundo e pede bom senso. Poderia convocar novas eleições. Com a palavra o senador Sérgio Moro. Senhor embaixador Celso Amorim, o senhor normalmente é considerado o principal assessor internacional do presidente Lula e foi enviado por ele à Venezuela para acompanhar essa crise. Então eu creio que posso considerar, e também é uma pergunta, que as suas posições, em regra, refletem as posições do presidente Lula nesses assuntos em particulares. Depois o senhor pode responder quando for a pergunta. O senhor mencionou da questão da paz, que o governo brasileiro busca a paz na Venezuela. Mas o senhor mesmo aqui reconheceu, e isso tem sido denunciado, inclusive pelo Alto Comissariado das Nações Unidas de Proteção de Direitos Humanos, as detenções, as prisões arbitrárias que estão ocorrendo na Venezuela, não só de opositores, mas manifestantes. O senhor mencionou aqui o número de 1.200 pessoas, que é um número que tenha sido apontado, mas o próprio governo Maduro tem se jactado de prisões em maior número, que chegam a 2.000. Como pode ter paz, embaixador, com essa política de prisões arbitrárias, acusações de tortura, inclusive, sobre a oposição? É essa paz que o Brasil está defendendo na Venezuela? Eu tenho aqui, por exemplo, algumas referências. William Dávila Barros era ex-governador do estado de Mérida, dirigente do Partido da Ação Democrática da oposição, foi preso em 8 de agosto, logo após as eleições. Temos aqui Maria Oropesa, que era a coordenadora do Comando Frente Venezuela no estado portuguesa, foi presa em 6 de agosto, inclusive conseguiu filmar, né, e colocar na internet momentos antes da sua prisão. Fred Superlano, dirigente da Vontade Popular. Todas as pessoas estão sendo presas, até a denúncia de tortura. Nós estamos voltando com aqueles desaparecimentos forçados. O Brasil, o senhor protestou junto ao governo Maduro, de maneira formal ou informal, essas detenções arbitrárias? E como que o senhor consegue conciliar esse desejo pela paz, né, com esse tipo de política que tem sido adotada pelo Maduro? Inclusive tem sido denunciado por órgãos internacionais reconhecidos como Alto Comissariado das Nações Unidas, tem sido noticiado pela imprensa.
Eu gostaria de saber qual que é a posição do governo brasileiro em relação a essas prisões arbitrárias. O senhor mencionou também, senhor embaixador, Vossa Excelência mencionou que recebeu o Edmundo Gonzalez, e nisso fez muito bem, elogio a sua posição, mas o senhor se recusou a receber a principal líder da oposição, a Maria Corina Machado, que é uma pessoa hoje ameaçada, não só de morte, mas de prisão arbitrária pelo governo Maduro. O senhor não acha que o governo brasileiro, o principal representante do governo Lula, recebendo a Corina Machado, isso não daria alguma proteção a ela, pelo menos? Ou reconhecendo como uma legítima representante da oposição e líder da oposição? O senhor não acha que, senhor embaixador, que seria uma postura mais adequada? Eu lembro aqui que tivemos na época da ditadura, que foi muito elogiada as posturas da Igreja Católica Brasileira, Dom Evaristo Arnes, que visitava pessoas presas, que recebia líderes, até para protegê-los, para dar uma visibilidade. Não seria essa uma postura adequada por parte do governo brasileiro e seus representantes na Venezuela? Senhor embaixador, o senhor visitou ou pediu para visitar alguma prisão, algum centro de detenção, no qual essas pessoas estão arbitrariamente detidas lá na Venezuela? Ou, se o senhor não fez isso, algum representante do Brasil na Venezuela, da embaixada, seja um alto diplomata, um diplomata de menor nível, chegou a pedir para fazer alguma visita a alguma dessas pessoas arbitrariamente detidas lá na Venezuela? Faço aqui uma concessão, senhor embaixador, elogio a postura do Brasil em não reconhecer a vitória de Maduro, enquanto não forem apresentadas essas atas. Acho essa postura positiva. Em relação, porém, à oposição, a informação que nós temos é que cada ata eleitoral tinha um QR Code e que a oposição, apesar de toda a repressão que sofreu, conseguiu copiar, tirar cópia dessas atas, antes que elas fossem levadas ao centro eleitoral, e com base nessas informações do QR Code, já fez um levantamento de mais de 80% das atas e apontaram essas atas à vitória da oposição na eleição Venezuela. Países têm reconhecido, inclusive, essa vitória, como o próprio Estados Unidos. O Centro Carter tem tido posições bastante firmes quanto às arbitrariedades do governo Maduro. Qual a sua opinião sobre essas declarações do Centro Carter? Como é que o senhor, embaixador, vê a posição do Centro Carter e se o senhor reconhece o Centro Carter como um observador que faz um trabalho de qualidade no acompanhamento dessas eleições internacionais? Eu me espantei com uma declaração de Vossa Excelência, que embora louvadamente não tenha reconhecido a vitória de Maduro e tem cobrado essas atas, mas li na imprensa, e Vossa Excelência pode confirmar ou não essa declaração, que Vossa Excelência teria dito que fez uma falsa equivalência em relação à posição do governo Maduro e da oposição. Vossa Excelência teria dito que Maduro teria que apresentar as atas, mas que Vossa Excelência não confiava nas atas da oposição. Mas a oposição não tem as atas. Quem tem o poder sobre as atas é o governo Maduro. Essa equivalência, não sei se Vossa Excelência fez de fato, mas me parece absolutamente inapropriada quando coloca na mesma vala oposição e situação ali na Venezuela. E a oposição, com a reconstrução das atas através desses QR Codes, demonstrou efetivamente que a vitória foi de Edmundo Gonzalez, e por uma larga maioria. Não seria o caso do Brasil reconhecer essa vitória do Edmundo Gonzalez, como fizeram outros países ali dentro da Venezuela? Vossa Excelência também mencionou que participou da costura do Acordo de Barbados, e isso foi uma posição louvável do governo brasileiro. Agora, gostaria de saber de Vossa Excelência, se em vista de tudo que aconteceu desde então, inabilitação arbitrária da líder da oposição, Corina Machado, prisão e sequestro
dos seus assessores, e que não começou agora, mas agora se acirrou, desde o Acordo de Barbados. Eleição na qual o governo não apresenta os resultados, e que todos os indicativos são de que a oposição ganhou a eleição e que, no entanto, o governo Maduro não reconhece a derrota. Prisões de 1.200 pessoas, 2.000 pessoas, há notícias até de tortura, desaparecimentos forçados. Se Vossa Excelência entende que o Acordo de Barbados foi cumprido pelo governo Maduro, se ele fez a sua parte, e caso ele não tenha sido cumprido, qual vai ser a posição do Brasil? Vossa Excelência mesmo disse aqui que o Brasil é garante do Acordo de Barbados. Se o Brasil vai tomar uma postura mais rigorosa, se fará alguma declaração pública mais enfática em relação ao governo Maduro, ou se vai persistir em tentar fazer essa falsa equivalência entre oposição e governo Maduro. Sinceramente, senhor embaixador, eu reconheço a parte louvável do governo brasileiro não reconhecer a vitória de Maduro e exigir as atas. Mas de resto, é a percepção que nós temos aqui no Brasil e a percepção internacional é que o governo brasileiro, o governo Lula, tem atuado para minimizar essas fraudes e essas violências praticadas pelo senhor Maduro. Me espantei aqui quando Vossa Excelência fez até aqui quase uma referência elogiosa, que visitou o Maduro e percebeu e ficou espantado com a humildade do recinto. Trata-se aqui, e eu posso falar isso, Vossa Excelência não pode falar isso, talvez, por questão diplomática, mas trata-se de um ditador que fraudou uma eleição, que está prendendo e torturando pessoas na Venezuela. Sinceramente, penso que o governo brasileiro deveria mudar a sua política em relação à Venezuela. Agradecemos a intervenção do senador Sérgio Moro e tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Esperdião, a mim. Com a palavra, Vossa Excelência. Agradeço, quero cumprimentar o senhor assessor especial, embaixador Celso Amorim, também o seu ponto, assim como a senadora Tereza Cristina tinha um ponto há pouco no telefone, o senhor Aldo Faleiro, embaixador, diplomata. Queria só registrar nos antecedentes que nós aprovamos aqui na comissão, no dia 21 de março deste ano, um requerimento subscrito pelo senador Sérgio Moro, pelo nosso aniversariante de hoje, senador Mourão, e firmado por mim também, para que ouvíssemos a senhora Maria Corina Machado. E não conseguimos fazê-lo ainda. Portanto, eu também subscrevo a minha... Digamos, eu lamento que nem nós, nem o representante do Executivo, que é quem firma a política, tenhamos podido conversar com essa senhora que foi proscrita da eleição, essa que é a verdade. E a sua substituta, que seria outra Corina, também o foi. Acho até estranho, às vezes, que a bancada feminina nunca tenha se solidarizado. Nem a senhora tenha proposto. Uma líder do continente. Mas não custa nada lembrar, eu sou obrigado a defender sempre as mulheres, porque eu sou do único estado feminino do Brasil, Santa Catarina. E a história da Catarina de Alexandria é muito bonita. Então eu queria rememorar que, em homenagem aos 21 minutos que o senhor destinou aos antecedentes na sua fala, que eu subscrevo tudo que a senadora Tereza Cristina e que o senador Sérgio Moro falaram sobre os antecedentes. O que eu vou é tentar obter a fotografia do presente versus a posição do Brasil. O que nós temos lá? 2.000 pessoas presas. Começou com 1.200, mas já deve ter passado de 2.000. Presos. É a paz na Venezuela. Quer dizer, e com a ameaça de prender os próximos que forem à rua. Eu não sei qual foi o grau de vandalismo lá, ninguém quebrou relógio, não houve danos
materiais nas instituições, mas muito rolo na rua. E é feito para intimidar. E nós sabemos disso. Sobre a questão da polarização, eu concordo com o senhor. O senhor tem 60 anos de experiência. A polarização sempre houve. O que está havendo hoje é uma calcificação da polarização. Ou seja, deixou de haver bambu ou alguma coisa flexível para ficar cada um com a sua coluna de concreto armado. E é difícil. O Obama já tinha reconhecido isso no discurso que ele fez em Atenas, no dia 16 de novembro de 2016, quando o Trump ganhou. Então, a minha colocação é: nós não podemos ficar na posição de aguardar as atas sem data. Porque é claro que daqui a pouco vai haver um incêndio e as atas serão perdidas. Uma enchente, um dilúvio. Não há propósito. É evidente que as atas não serão mostradas. E, enquanto isso, o processo repressivo prossegue. Processo repressor. Constrangedor. Então, eu acho que, em nome daquilo que a democracia, que todos nós anelamos, e os estatutos da OEA também falam, os nossos requisitos para, por exemplo, participação do Mercosul, da Bolívia, nós aceitamos sub judice. A comissão nós exigimos, está constituída, ou está sendo constituída, uma comissão para verificar o que está havendo na Bolívia. O senhor sabe disso. E o Cid Gomes, nosso vice-presidente, cuidou para que isso também fosse aprovado no plenário. Exatamente. Agora, nós não somos o agente dinâmico, nós, Senado, ou Comissão de Relações Exteriores. O agente dinâmico é o presidente da República, ou seja, é o executivo, está na Constituição. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: tem que haver uma data para que nós não caiamos no ridículo e nós não fiquemos isolados no mundo, aí sim. Todo o esforço para que o Brasil não seja um pária, que eu muitas vezes já ouvi, nós hoje estamos fortes candidatos a sermos o pária. Porque o México está recuando, o presidente está saindo. A Colômbia está vivendo o drama de ser muito vizinha. Nós somos vizinhos, mas ela é muito mais vizinha da Venezuela do que nós. Isso que os mexicanos dizem, né? Falam, lamentam, né? Muy lejos de Dios e muy cerca de los gringos. Né? Eles também estão muito perto. Então eu queria, numa pergunta, formular um apelo. Isso vai ter que ter uma data para uma reconversão, para uma inflexão de posição. E eu fico preocupado que, antes disso, nós ganhemos um carimbo de pária, não de minha parte, mas de parte da opinião pública, e principalmente daqueles com os quais mais nos relacionamos. É isso. Concedo a palavra ao senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, senador Renan, demais colegas que participam da sessão de forma presencial e virtual, cumprimento aqui o embaixador Faleiro e o embaixador Celso Amorim, assessor para assuntos delicados, espinhosos da Presidência da República. Dizer que quando a gente se depara com uma pessoa que tem 60 anos de experiência em um determinado assunto, há que se respeitar e louvar toda essa trajetória. E eu quero aqui deixar isso registrado. Vossa Excelência tem de experiência o que muitos aqui têm de vida. Mas nós estamos diante de uma situação realmente fora da razão. E vou fazer aqui algumas considerações e a minha pergunta vai ser assim muito direta, muito cirúrgica. Eu sou médico. Eu sou o chefe da delegação do Parla Sul e nós temos na institucionalização desse parlamento o Observatório da Democracia, que já teve na nossa pessoa, na pessoa do senador Humberto Costa, que
que é um assíduo participante do PalaSul, inúmeras atividades de acompanhamento das eleições em vários países. E logo que se começou os conflitos pré-campanha, campanha da Venezuela, o nosso observatório provocou para que pudesse acompanhar as eleições. Não nos foi permitido, e dizendo que nós não iremos nem sequer ser convidados. Muitas situações estão evidenciadas. 8 milhões de pessoas refugiadas na Venezuela. Dessa quantia, quase 1 milhão vieram para o Brasil. Nós temos aqui um histórico de uma dívida da Venezuela para com o nosso país, de empréstimos oferecidos em outros governos, de 2,5 bilhões de dólares. Recentemente, o BNDES aventou a possibilidade de abertura de novas linhas de crédito para obras de infraestrutura dentro da Venezuela. O que está evidente nessa história toda? Essas atas não vão aparecer. Se tivesse que aparecer, já teriam aparecido. A ata, na minha avaliação modesta, ela representa um diploma, um certificado da lisura de um processo e da vitória obtida. Se eu tivesse ganho uma eleição num processo limpo, transparente, e tivesse a ata, eu seria a primeira pessoa que queria mostrar. Muito obrigado pelo aparte. Ocorre que essa ata não vai aparecer. E em ela não aparecendo, o indício, o indicativo, a suspeita de que houve manipulação, fraude na eleição, é mais do que evidente. Não precisa nenhum Sherlock Holmes para poder chegar a essa conclusão. Aí a pergunta: o Brasil vai tomar uma posição mais firme em detrimento do não aparecimento dessas atas? Porque a gente vai ter que ter, na minha avaliação, uma posição pedagógica nesse sentido para repudiar aquele que participa e faz processos eleitorais, torna-se um ditador e vira as costas para a democracia. Situação essa que a gente espera que o nosso país não venha corroborar. Muito obrigado. Nós concedemos a palavra ao embaixador Celso Amorim para responder às interpelações feitas pelo senador Sérgio Moro, Esperidião Amin e Nelsinho Trade. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu notei aqui, procurei anotar todos os pontos, mas, obviamente, se faltar algum, estarei pronto a voltar, não quero omitir nenhuma. É que, às vezes, as questões se juntam, realmente. A questão da dívida é 1 bilhão e 600 milhões, é um valor alto. Não se pode esquecer que o Brasil, durante anos e anos, teve saldos enormes com a Venezuela, em grande medida, mas eu acho que talvez fosse mais adequado deixar isso para um outro dia. Eu virei com o maior prazer para discutir a relação econômica. O Brasil tinha saldos de quase 4 bilhões todos os anos. É natural no sistema de empréstimo. Depois as relações se romperam. A última pessoa, depois da saída da presidenta Dilma, que eu me lembro de ter ido ter um contato importante, foi o então, no governo Temer, foi o ministro da Defesa, que foi visitar, inclusive, o seu correspondente. Então, aí eu não estou justificando. E nós estávamos no processo de começar a discutir, reconciliar os números para que eles possam pagar. Então, isso é natural, nós não estamos abandonando o nosso crédito com a Venezuela de maneira nenhuma, mas houve uma ruptura absoluta.
Então, aí aproveitou para não pagar. Não estou dizendo que está certo, está errado, mas, enfim, nós iríamos recuperar certamente isso. Inclusive, há muito interesses de empresários na Venezuela, empresários brasileiros que nos procuram para ver, etc. e tal. Mas eu não vou entrar nisso porque não é, talvez, o tema central e eu talvez não tenha todos os dados, talvez um outro dia eu possa. Desculpe que eu estou indo aqui na ordem inversa, porque a questão está mais imediata. Eu queria também, senador Superior Amia, de se lembrar que nós participamos até de uma live junto em defesa da democracia, em determinado momento, não faz alguns anos, né? E tenho muito prazer, portanto, estar de novo ouvindo aí a sua sabedoria e experiência. Mas o que eu lhe diria, não sei se esse é o ponto principal, que o senador pode ficar tranquilo que o Brasil não corre o risco de ser pária. Primeiro, a própria posição do Brasil tem sido elogiada pelos Estados Unidos, pelos países da Europa, todos querem saber o que o Brasil está fazendo, como é que está agindo, e nenhum deles... Quantos países reconheceram o governo a vitória do Edmundo Gonçalves? Muito poucos. Muito poucos. O próprio governo americano foi, voltou, não se sabe bem que posição está. Disse, não houve reconhecimento, mas nós achamos que ele ganhou. Não, sim, mas isso não é reconhecimento, no sentido formal da palavra, quer dizer, porque há uma resistência natural. Eu não estou negando que provavelmente essas cópias possam refletir a realidade, eu não estou negando, mas não é um bom precedente de você começar por aí. Então, eu acho que é uma coisa que todos têm essa preocupação, não é só o Brasil, e todos têm uma preocupação também de que haja uma solução pacífica. A questão de direitos humanos eu não posso deixar de concordar, eu concordo absolutamente, é criticável. Agora, o que eu posso lhe dizer é que na época do presidente Chaves, frequentemente me aconteceu, aliás, no caso até era uma mulher mesmo, que estava, não estou vendo aqui a senadora, desculpe, era uma mulher que estava presa, a Condoleezza Rice me ligou e eu liguei, eu não me lembro mais se eu liguei para o Chaves ou para o chanceler na época, eu sei que ela foi solta. Pouco tempo depois, nós tínhamos um diálogo. Agora, eu não falei desse assunto porque isso aconteceu depois. Eu estava lá, eu fui lá para ver a questão das eleições. E foi o que me motivou. E tive com o Edmundo, tive com o candidato no próprio dia das eleições, não foi? No dia seguinte das eleições. Então, era o que eu tinha que fazer naquela época. Essa questão de direitos humanos é muito importante. Eu condeno, pessoalmente, acho um erro. E pior, às vezes tem a frase famosa, pior que o crime é um erro. É um erro. Isso não deveria estar acontecendo. E eu tenho a impressão que isso está acontecendo como uma espécie de ameaça para deixar a situação mais difícil. Agora, veja bem, a nossa função, a função do Brasil é apaziguar, é encontrar uma solução que seja pacífica. Obviamente que se houver uma solução pacífica, esses 1.200, eu não acredito nessa cifra de 2.000, eu acho que isso é provavelmente, estou dando uma opinião, né? Não há de ser um número maior a realidade do que a própria oposição diz, porque é para uma ameaça, digamos. Eles todos serão soltos, provavelmente. Então, provavelmente, e se não forem, nós agiremos. Agora, uma questão que tem sido colocada da data, nessa manchete que eu li, está muito clara a impaciência também já do presidente Lula com relação à demora das atas. Isso é evidentemente uma preocupação. Agora, colocar uma data fixa, um ultimato, eu acho que não é produtivo. A minha experiência, para o que ela possa valer, indica que isso não traz bons resultados, mas seguiremos atentos. Eu não sei se eu atendi a todas as perguntas, tem alguma muito importante, porque eu não fui na ordem e acabei me perdendo um pouco aqui no número. Com relação à Corina, ela tem... O senador vai me permitir, nós não estamos numa sessão reservada, nós estamos numa sessão pública, mas há contatos em nível muito alto com a senhora Corina. Então, eu acho que se isso tranquiliza, eu transmito isso. Senador Sérgio Moro.
Só para confirmar, então, senhor embaixador, Vossa Excelência mesmo, então, não visitou nenhuma dessas pessoas que foram presas ou fez algum protesto público? O senhor transmitiu ao Maduro a preocupação do governo brasileiro com essas prisões arbitrárias, com essas violações de direitos humanos? E o corpo da embaixada hoje dos diplomatas brasileiros tem feito alguma iniciativa nessa linha? Porque sejam 1.200, sejam 2.000 pessoas, o fato é que nós temos aqui ações típicas de ditadura. A minha preocupação, como disse, sim, nós temos que buscar a paz. O Brasil tem um raio de ação limitada, mas o que nós assistimos desde que o Brasil figurou como garante nesse acordo de Barbados, que simplesmente o ditador Maduro tem feito o que quer. Inabilitado opositores, prendido opositores, mesmo antes das eleições, tem pessoas presas arbitrariamente. Isso foi acirrado agora, essas prisões, e, no entanto, a visão que, particularmente, que é da opinião pública brasileira, inclusive, os jornais são muito categóricos nesse sentido, posição de vários grupos aqui latino-americanos, inclusive compondo ex-presidentes latino-americanos, Grupo Ideia, o Grupo Democracia e Liberdade, que o Brasil tem atuado de maneira muito complacente. Queremos a paz, sim, temos instrumentos limitados, mas até quando Maduro vai violar esses acordos, vai prender opositores, vai fraudar essa eleição e o governo brasileiro vai permanecer. Assessores da senhora Corina que estão presos ou estão exilados na Embaixada do Brasil. O Brasil está interessado e continuará interessado em resolver e ajudar a questão de direitos humanos. Agora, nós estamos enfrentando um perigo mais imediato, que é de um conflito muito grande. Então, estamos tentando resolver esse antes e depois os outros. Aliás, não necessariamente sequencialmente, até porque essa oferta, para até mandar um avião brasileiro para retirar as pessoas que estavam antes na Embaixada Argentina e agora sob os cuidados brasileiros para retirá-los de lá. É uma oferta que está de pé. Agora, se você não conversa com outra pessoa, você não consegue. Então, o que nós estamos tentando fazer é resolver essas questões pelo diálogo, não como algumas pessoas pensaram em fazer no passado. Nós não vamos impor a democracia à Venezuela, nós vamos conversar e como eu disse em várias ocasiões, isso aconteceu efetivamente. Eu dei um exemplo da Condoleezza Rice, foi um, mas houve vários outros. Nós tivemos muitos encontros, isso era na época do presidente Chávez. Houve um isolamento muito grande da Venezuela, que não contribuiu para a melhora da situação. Nós estamos tentando atuar agora e levando em conta absolutamente correta preocupação do senador com os direitos humanos. Correta, senador. Agora, é uma situação que se reproduz em outros países. Por exemplo, eu não quero aqui entrar em discussão sobre outros países, mas em um país latino-americano há um ex-vice-presidente preso, doente. E também nós não conseguimos tirar. O que é que eu posso fazer? A gente faz, o presidente Lula faz gestões, conversa. E aí os países que têm mais interesse no Brasil, ou respeito pelo Brasil, atendem. Os outros, às vezes, não. Mas eu não posso fixar um ultimato. Porque o ultimato, se você cumpre, é um desastre. E se você não cumpre, você perde a credibilidade. Então, nós estamos tentando, com grande... A declaração que eu li hoje aqui do presidente Lula é clara a esse respeito. Nós estamos, digamos, usando todos os instrumentos pacíficos para que a gente chegue a uma conclusão. E, como eu disse, voltando ao ponto, ontem, eu não quero insistir muito nisso, mas anteontem, eu acho, eu não sei, eu confundo os dias, anteontem, eu recebi uma ligação do secretário de Estado do Vaticano. Se ele achasse que o Brasil era um par, ele não ia ligar, não ia telefonar. E não telefonou para me dar conselho, telefonou para saber o que estava acontecendo, como é que era. E da mesma forma que governantes da França e de vários outros países, da França eu me lembro mais claramente, mas de vários outros países, têm manifestado confiança na mediação do Brasil. Eu acho que é esse o caminho.